Welcome Bem-vindo to our evening service. ao nosso culto da noite. Hallelujah. Thank you, Lord. And welcome your neighbor. E receba o seu vizinho. Welcome your neighbor and tell your neighbor, Receba o seu vizinho e fala para ele: welcome after resurrection. bem-vindo depois da ressurreição. So welcome after Diga bem-vindo resurrection. depois da ressurreição. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. And tell that person that God loves you so much. Fala para essa pessoa que Deus te ama muito. Amen. Amém. God is love. Deus é amor. And him that loves God E aquele que ama Deus should deny himself. deve se rejeitar. Amém. If you love him, Se você lhe ama, deny yourself. nega a si mesmo. Amém. Hallelujah. Amém. You know, Sabe, the things of God, as coisas de Deus, yeah, sometimes it's unexplainable. às vezes é inexplicável. Hallelujah. Amém. Sometimes Às vezes it's unexplainable. é inexplicável. Amen. Amém. To love, you deny. Para amar, You deny. você nega. If you love yourself, Se você amar a si, then the truth of God is not in you. então a verdade de Deus não está em ti. Amém. Is it me? Será que sou eu? No. Não. It's the word of God. É a palavra de Deus. Hallelujah. Amém. You know, one thing that I like with the things of God, Uma coisa que eu gosto com as coisas de Deus it's individual. é individual. Amém. Amém. The things of God is individual. As coisas de Deus é individual. The things of God doesn't have pega lá, eu vou pegar aqui. As coisas de Deus não tem hold there and I'll hold this side. The Bible says carry your cross and go. A Bíblia diz carrega a sua cruz e vá. Amém. So it's all about you carrying your cross, Então é sobre você carregar a sua cruz. Amém. not together. Não juntos. So Amém. quem que não está, não está. Então, the one who is not here is not here. E não vai nos preocupar nem pouco. And will not even worry us. Amém. Because if God is to touch us, Porque se Deus é para nos tocar, He will touch us. Ele vai nos tocar. Even in the absence of many. Mesmo na ausência de muitos. Amém. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. We pass our condolences Passamos as nossas condolências to the Roman Catholic Church à Igreja Católica on the loss of the Pope. pela perda do Papa. Hallelujah. Amém. Yeah, he is the global leader of the Catholic Church. Ele é o líder global ou mundial da Igreja Católica. We also, as a ministry, we are not against another ministry. Nós, como ministério, não estamos contra outro ministério. We are not on the side of any ministry. Nós estamos ao lado de nenhum ministério. Our ministry is to preach Christ. O nosso ministério é só pregar sobre Cristo. Hallelujah. Amém. So Então, we pass our condolences passamos as nossas condolências to the Catholic Church à Igreja Católica on the loss of the Pope. pela perda do Papa. Hallelujah. Amém. May his soul rest in peace. Que a sua alma descanse em paz. Amém. The gospel, O Evangelho, which is called the good news, que é chamado a Boa Nova, the word of God, a Palavra de Deus, is founded on one foundation, está fundada numa só fundação, Christ Jesus. que é Cristo Jesus. Amém. Hallelujah. Amém. Alguém diga Cristo Jesus. Cristo Jesus.
The good news, A boa nova, which is the word of God, que é a palavra de Deus, is not complete não está completa if the church se a igreja does not speak about Jesus. não falar de Jesus. Amém? If the church does not teach Se a igreja não ensina about Jesus. sobre Jesus. Amém? Because Jesus is the gospel. Jesus é o evangelho. Amém? Hallelujah. Amém? The gospel is complete in him. O evangelho é completo nele. But because people, Mas porque as pessoas, because of status, por causa do seu estatuto, fame, a fama, benefits, benefícios, respect and honor, respeito e honra, now choose to speak more about themselves. agora as pessoas escolhem falar mais deles mesmos. Apostle Joshua Apóstolo Joshua, speaking more about Apostle Joshua, falar mais de apóstolo Joshua, where the name Jesus is supposed to be spoken. onde que o nome Jesus tinha que ser falado, It's apostle that is spoken. quem é falado é apóstolo. Amém? Where Jesus is supposed to be spoken, Onde Jesus devia ser falado, is prophet's name é nome de profeta being spoken. sendo mencionado. Why? Por quê? Because of honor, Por causa da honra, because of following, por causa de seguidores, because of power and por causa de riches. poder e riquezas. The church is making a mistake A igreja está a cometer um erro, because there is not even one who died for the world porque não há sequer uma pessoa que morreu para o mundo other than Jesus Christ. que não seja Jesus Cristo. Amém? Him dead and resurrected. Ele morrer e ressuscitar. Amém? Hallelujah. Amém. Let's get into the word of God. Entremos na palavra de Deus. Romans chapter 5. Romanos capítulo 5. Verse 5. Versículo Verse 5. 8. All right, let's begin from verse 6. Comecemos de versículo 6. For when we were yet without power or without strength, in the right time, Christ died for the ungodly. For scarcely for the righteous man will one day die. Yet peradventure, for a good man, some would even dare to die. But God commanded his love towards us, in that while we were still sinners, Christ died for us. Much more now, being now justified by his blood, we shall be saved from the wrath through him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received atonement. You can read. Assim diz a palavra do Senhor no versículo 6. Pois, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque dificilmente
haverá quem mora por um justo, pois poderá ser que pelo homem bondoso alguém ouse morrer. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que, quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Logo muito mais, sendo agora justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora temos recebido a reconciliação. Alguém diga amém. Amém. Amen. Amém. Se quer bater palmas, bater bem. If you want to clap your hands, please Ele clap. não, ele não merece esse He does not deserve such. pouco. Amen. Amen. Aleluia. Amém. You know, Sabe, if he doesn't choose you, se ele não escolhe você, you are dead. você está morto. Amém. When we were in the world, Quando estávamos no mundo, we had people, nós ouvimos pessoas, ou tínhamos pessoas, whom we thought, tínhamos pessoas que or whom pensavam, we regarded tinha pessoas que nós considerávamos as wise. como os sábios. Do you know that even at school, Sabias que mesmo na escola, in that class naquela turma of Madofo, what do you call them? dos burros, Burros, né? amém, Sai número 1. amém, amém, Hã? yeah. Melhor da turma tem. Amém. The best of the class is there. But it is the class of what? Mas é a turma do quê? Dos não When they are inteligentes. being regarded, Quando estão sendo considerados, they are called são chamados Madofo. de não inteligentes. Special class, they know nothing. É turma especial, não sabem But nada. if they write an exam, Mas se eles fizerem exame, there is number 1. tem aquele primeiro, Who is the melhor que é o melhor of daquela turma. Madofo? Amém. Yeah. Even in the world, Mesmo na palavra ou no mundo, we had people, tinha pessoas, because the world is not clever. porque o mundo não é esperto. Yeah. The world is not wise. O mundo não é sábio. What brings wisdom is the understanding of the word of O God. que traz a sabedoria é o entendimento da palavra de But because Deus. the world lacks the word, Mas porque o mundo tem falta da palavra, they are not wise. eles não são sábios. But Mas we had those tínhamos aqueles that we declared as wise. que nós considerávamos como os inteligentes. Yeah. Though we were all unwise, Mesmo que todos nós não éramos sábios, but in those mas unwise, nesses que não são sábios, we had tínhamos those we thought os que nós pensávamos were que wise. são sábios. Amém. Yeah. Amém. Those are the ones São esses who could finish caixa que acabavam caixa de cerveja. de cerveja. And they, E falava, ei, perigoso. dangerous. Those are the ones São esses that could finish suruma like this. que acabavam suruma assim, Grosso assim. grosso. You know suruma how they do it? Sabe como fazem suruma? They don't do it like this square, like my finger square. Assim. A suruma Não. não é feito assim, não. É assim. Amém. Tem que estar com ponta assim. Uma parte é pequena, uma parte é grossa. That's how it's made. And that's how you make it. É assim como preparam. You don't make it like a cigarette. Não fazem assim como cigarro. Assim, reto assim. Amém. Não. É tipo bomba assim. Ele tem que estar assim, com uma ponta. Cone. Como um cone. It's called a cone. Amém. It's called a cone. Amém. But we had those Mas tínhamos aqueles that knew how to roll. que sabiam como embrulhar Suruma. suruma. You use saliva, né? Usam saliva com a língua. And they make it cone. E eles fazem aquele cone.
And we regarded them as wise. E considerávamos eles como os inteligentes, maus. In the midst of all of us who were burros. No meio de todos nós que éramos burros. And when they hold it, E quando eles seguram, and the power of it, e o poder disso, you don't smoke it like cigarette. você não fuma como cigarro. Because cigarette, Porque o cigarro you just, só puxa e In, tira o out. fumo. Dentro In, e fora, out. dentro e fora. but suruma, Mas suruma, then you die. You stop breathing. você tem que parar de respirar. Then Daí- it has to enter into mindset, O into fumo your tem que cerebro. entrar lá no seu cérebro. So you have to shake it. Então você tem que mexer assim. And you're not breathing. E você sem respirar. And we had people who could do that. Tínhamos pessoas que faziam bem isso. And we could say, wow. E falávamos, uau. And you see the eye changing from Você vê olhos já mudar white to red. de branco para vermelho. 2 seconds. Em 2 segundos. Yeah. And we could call them, hey, E chamávamos deles de, ei, mau. Mao. Amém. Mao. Amém. And you don't hold it like this. E não segura assim. You hold it like Tem que this. ser assim. Young people, Jovens, you not lie to us. vocês não podem nos enganar. We have experience. Nós temos experiência. We know how to talk when you are under the influence. Sabemos como fala-se quando você está sob influência. We know how respectful you are Sabemos quão respeitoso você é when you are under the quando influence. você está sob influência. We know how you walk. Sabemos como é que você anda. You walk like you are seeing water. Você anda parece estar a ver água. We know you. We can see you. Conseguimos te ver. And we thought they are what? E pensávamos que eles são o quê? They are wise. Eles são os sábios. In the turm of what? Na turma de o quê? Now intelligent. Amém. Hallelujah. Amém. You know, Sabe? not knowing Não saber is death. é morte. Amém. Not having revelation of who you are in Não ter a Christ revelação de quem você é em Cristo is death. é morte. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém. There are times Há momentos you have to come to que your você deve senses. chegar a ouvir o seu sentido. You may laugh, Você pode rir, but I'm talking to you reality. mas vou te falar a verdade. There are times you need to come to your senses Há momentos que você deve chegar, ir ao seu sentido and do a retrospect, e fazer uma retrospectiva. looking from where you are coming from Olhar de onde você está a sair and see, recognize the great job e ver e reconhecer o bom trabalho that God has done que in Deus you. fez em ti. Amém. If you want to see Se você quer ver the goodness of God, a bondade de Deus, look in your life. olha na sua vida. Amém. Look from where He has separated you, Olha de onde Ele te separou, from where He has taken you from, de onde Ele te tirou. Amém. and E to where you are now and to what you are confessing, para onde você está agora e o que você está a confessar. and the kind of a responsible person He has made you to be. O tipo de pessoa responsável que Ele fez você ser. Amém. Amém. Hallelujah. Amém. God is good. Deus é bom. Amém. God is good. Deus é bom. In the turma Na turma of dos burros, burros ou menos dedicados,
there are people that are regarded as the best, Tem os considerados como melhor, whom que are supposed to get the best. devem ter o melhor. But, Mas, God is God. sabe, Deus é Deus. Amém? Amém? God is God. And Deus é Deus. we can never equate his love to anything else. Nunca podemos igualar o amor dele com qualquer outra coisa. Amém? Amém? Hallelujah. Amém? I remember Eu me lembro in my circle, do meu círculo, my group, my do meu people, grupo, my friends. meus amigos. I had some who were wise Tinha alguns que eram sábios in the world. no mundo. Some who could talk, Alguns que falavam. because these things, when you do these things, they react differently. Porque essas coisas, quando faz essas coisas, reage diferente. There are people that when they just beat one Tem garrafa, pessoas quando tomam só uma garrafa, radio. já é rádio, falar. But there are some, Mas tem alguns, they just take a little. só tomam um pouco, estão a dormir. There are some who become active. Tem outros que ficam ativos. There are some who become inactive. E tem outros que ficam inativos. We had in our group people whom Tínhamos no nosso grupo pessoas we regarded as wise. que lhes considerávamos como os inteligentes. Sabe? When the world is doing their things, Quando o mundo está a fazer as suas coisas, they do to the best. eles fazem no melhor. Different to the church. Diferente com a igreja. The church A igreja needs to be forced. precisa ser forçada. But the world dedicates itself. Mas o mundo dedica-se. Amém? If this gathering was of beer drinking, Se esse encontro fosse para beber álcool, giving beer for free, dar bebida, mahala, every day we could have a house full. todos os dias a sala estaria cheia aqui. Até naquelas mangales lá. Até naqueles mangalos. Amém? Huh? Amém. Let's talk reality. Vamos falar a realidade. Amém? If we are giving beer for free, let's say Se we estivesse- are in the world. Digamos, por Let's exemplo, say estamos no mundo. We are not in the world. Não estamos no mundo, não. Um And exemplo. we are offering free beer. Estar a se oferecer bebida gratuita. We have instruments and music, like here Com we have música, instruments and assim, music. por exemplo, aqui temos instrumentos de música. We could have a house full here. Teríamos aqui essa igreja cheia Every day. todos os dias. Why? Because the world commits itself too much to Porque the o things mundo that empenha-se has mais no life. nas coisas que não têm vida. They know it doesn't have life. Eles sabem que não tem vida. But Mas- that which does not have life, Aquilo que não tem vida, they like it. é isso que eles gostam. That's what you like. É isso que você gosta. But because here Mas porque aqui we are giving out Christ, estamos a dar Cristo, the water of life, a água da vida, who gives wisdom. que dá sabedoria. There is wisdom which comes from beer, Tem sabedoria que vem da bebida, which destroys a man. que destrói a pessoa. But the wisdom which comes from the word of God, Mas a sabedoria que vem da palavra de it Deus, builds the people. ela edifica pessoas. And this is the wisdom we are here giving unto people. E essa é a sabedoria que estamos aqui a dar às pessoas. And people, E pessoas they don't want to come. não querem vir. Amém? Why? Because the church is not dedicated unto their faith. Por quê? Porque a igreja não é dedicada na sua fé. Amém? The prayer A oração that prophet gives here, que o profeta dá aqui, and she tells you, e ela te fala, go and do this. vai fazer isso. Quarter of the people does it. Quarto de pessoas que fazem, The rest, they don't do it. o resto não fazem. But in the world, Mas no mundo, if they are told se forem falado that you have to remove your clothes there que você tem que tirar roupa lá for this medicament to work, para esse medicamento funcionar, and you go with your back to your house, e você tem que ir para casa de costas assim, they'll all do it. todos já devem fazer. Wonder why your family one day were taking all of you to the river naked. Questiona por que sua família, todos vocês foram levados para o rio sem roupa. Quem que não foi? Who didn't go? Levanta a mão. Já foram vocês? Já foram. You went. Wonder why you ate porridge with your fist. Questiona por que você comeu papa assim com o punho. Wonder why the entire family were told to sit down and have 11 McDonald's. Questiona por que toda a família foram falar de sentar e ser cortado assim. Aonde que não aconteceu? Where it didn't happen.
dedication. dedicação. Amém. The nature of the world is to dedicate itself to the things that is no life. A natureza do mundo é dedicar-se nas coisas que não têm vida. Amém. The things that they know it kills. As coisas que sabem que isso mata. In Shona they say, Em Shona dizem. "Kwadzinorowa matumbu, ndo kwadzinomanyira." Okay. Cows, ne? Vacas, Where they are given free grass, onde são dados capi grátis, they don't go. não vão para lá. They go to mashamba. Vão nas machambas. And in mashamba, E na machamba, always they are beaten. sempre são batidos. Sai! Out! Sai! Out! But they like mashamba. Mas gostam na machamba. But there is a free mato. Mas tem capi que é gratuito. They don't go there. Não querem ir para lá. The world runs to where it kills. O mundo corre para onde há But where morte. there is life eternal. Mas onde que há vida eterna, eles não vão. Amém. They don't go. Amém. They don't do it. Não fazem. But the things that are ungodly, Mas coisas que são do mundo we become lively. tornam-se ativo. Hmm? Amém. We become lively. Tornamos ativo. This one of sleeping in church. Isso de dormir na igreja. Às vezes não é demônio. Sometimes it's not a demon. É você mesmo. It's you. Amém. Vamos testar demônio sozinho. Let's leave the demon alone. Yeah. Deixa Satanás sozinho. Leave the devil alone. É você mesmo. It's you. Amém. Aleluia. Amém. We Nós were in the middle estávamos no meio of sin do pecado, to the point that we had become sin, ao ponto que nos tornamos o próprio pecado, that we could contaminate those who are close to us. que contaminávamos até os próximos de nós. You get it? Está a entender? You want to be a bad person, get in touch with this one. Se você quer ser uma pessoa de má influência, entre em contato com esse. You become contamination of sin. Você tornar-se contaminação do pecado. Meaning everyone knows you not as a good child, Quer dizer, todos te conhecem não como uma boa criança, but as an influencer, mas como um influenciador, bad influencer. mau influenciador. Not alone, Não sozinho, in the middle of many. no meio de muitos. Hmm? Amém. In the middle of many. No meio de muitos. People who sleep in the day Pessoas que dormem durante o dia become alive in the evening. e tornam-se ativos à noite. Amém? In the night, every day, À noite, todos os dias, you are active. você está ativo. Drinking, you A know, the world beber. is killing people. Sabe, o mundo está a matar pessoas. Amém? It's true, papai. Amém? The world is killing O people. mundo está a matar I pessoas. told you I went to Bairo Eu vos falei que fui para bairro CFM CFM, when we suffered the robo aqui há muito tempo. onde sofremos roubo. And I went to Bairo CFM with the police. Eu fui para aquele lado do CFM aí, Aquele Bairo naquele lado do CFM lá. Total. I couldn't find Não encontrei one person who was walking like uma pessoa a andar reto assim. all the young people, even the middle old people. Todos os Our jovens, ages. até mesmo aqueles da idade média, They were all zombies. todos estavam zumbis. Everyone was zombie. Todos estavam zumbis. That's a sign Isso é um sinal of how drug abuse have destroyed our people. de como o abuso das drogas já destruiu as nossas pessoas. Everyone is walking like this. Todos andam assim. Amém. Everyone is a zombie. Todos são zumbis. Some they're just, Outros só estão assim, parados. Amém. they can spend 2 hours. Podem ficar 2 horas. Amém. They don't feel it. That's the effect of drug abuse. Esse é o efeito de abuso a drogas. Amém. Unto our people, our youths. Para os nossos jovens. Those were our groups. Esses eram nossos grupos. A person who has an addiction Pessoa que tem um vício is different from a person who drinks. é diferente de uma pessoa que bebe. Amém. An addiction is now become a lifestyle. It's within the system. Vício torna-se estilo de vida, está no sistema. So to take something away of the system that makes him to be,
para tirar algo que está no sistema que faz ele ser aquela pessoa. It's different from a habit. É diferente. Don't drink. I can say don't smoke. Posso falar, por exemplo, não pode fumar. You say, no, I will not. Você Thank you, dizer, thank não you. vou, não vou, But obrigado. if it is in the system, Mas se já está no sistema, it has become part of your lifestyle. tornou-se parte do seu estilo de If you vida. don't do it, you become sick. Se você não fizer, você fica doente. If a person who is addicted to cigarettes doesn't Se smoke, alguém que é viciado a cigarro não fumar, begins to shake, ele começa a tremer. or some Começa a become tremer. angry, some become Outros ficam nervosos, agitated. fica agitado. That's why you see É por isso que você vê, a person can remove a door a pessoa pode tirar a porta, because doesn't have money for porque não tem drugs, dinheiro para drogas. and he can carry a door, E pode carregar a porta, knowing that in the night mosquito will enter, I will have sabendo que à no door. noite mosquito vai entrar porque não terei Bava porta. will enter, I will have no door. Ladrões vão entrar porque não But terei because porta. of addiction, Mas por causa do vício, they will sell it banana vão vender com preço de banana. just to have 50 medications Só para ter 50 meticais to satisfy the addiction. para satisfazer o seu vício. We were those people, Nós éramos esse tipo de pessoas. and you were E você era, in one way or another addicted to something. de uma forma ou outra, você era viciado numa coisa. Now the Bible is saying, Agora a Bíblia está a dizer, for when we were without strength, pois quando ainda éramos fracos, verse 6, no versículo 6, without strength is before knowledge, sendo fraco era antes de termos o conhecimento, before having Christ. antes de ter Cristo. When we were surrounded with the people Quando estávamos cercados de pessoas of our own attitude, da nossa atitude. you know, there comes a time Sabe, chega um tempo that there will be no one to say to another, don't do that. que não haverá alguém de falar para outro, não faça isso. Doing wrong will be like the Fazer- desire of everyone. Fazer algo errado será para esse desejo de todos. No one will say, we cannot do this. Ninguém conseguirá dizer não podemos fazer isso. But you just speak everything with one word. Mas você só Let's fala do tudo, it. todos, só com uma palavra, vamos fazer. The Bible says, when we were without strength, A Bíblia diz quando éramos fracos, when we were a people without Christ, quando éramos pessoas sem Cristo, amém, a people who could not sleep, pessoas que não dormiam, doing drugs, consumindo drogas, as many of our youths are doing right now. assim como muitos dos nossos jovens estão a fazer agora. Go to Maquinino right now. Vai para Maquinino agora. Go under those trees where they put plásticos no carro, chamam o quê? Fumar vidros de carro. Vai naquelas árvores onde fumam carros aí. You see all of them there. Há de ver todos aqueles lá. Tudo esse. All the lips. Queimado. Amém. All of them. I asked Todos them, eles. do you eat? Eu perguntei a eles, vocês comem? They said we don't. Falaram não. Why? Por quê? They said as long as you drink first, Falaram, se você beber primeiro, you will not drink. You will not não eat. vai comer. And they wake up tomorrow, they already has that, you know, that desire. Acordam no dia seguinte, eles já têm aquele desejo. It's becoming a Aquilo já está se a cycle. tornar um ciclo. When we were like that, Quando éramos assim, where we could not control our desire of sin, onde não conseguíamos controlar nosso desejo do pecado, when we could not sit down, onde não sentávamos, when we hear something, quando ouvirmos algo, but in our hearts we say, I have to speak it. mas no nosso coração falávamos, tenho que falar isso. It concerns me nothing. Não tem nada a ver comigo. It's not my life. Nem a minha vida. It will never be part of my life. Nunca será parte da minha vida. But because we don't have Christ, Mas porque não tínhamos Cristo, we could not sleep. não conseguíamos dormir. Todo bairro tem que saber hoje. The whole Bairro. Bible must know. Revelations. Estava onde? Estava onde? Don't play with your faith, my daughter. Né? Não brinca com a sua fé. Estava chorando para casamento. Casamento te estragou. Don't cry for things, you young girls. Meninas, não chorem para coisas. You'll be given Serão dados toxic. coisas tóxicas. She was powerful, very powerful. Ela era very muito powerful. poderosa, muito poderosa. But marriage
Mas casamento matou. killed her. She's a shadow of herself. Ela já é sombra dela mesmo. Rabi é outra. É outra. Se eu estou aqui, eu não minto eu. E não tenho medo. Amém. Se te doer, a porta está aberta. Até lá. Mas a verdade nos Salve. Rabi era outro. Marido, pai, marido, pai, marido, pai. Deus diz, ok, vou te dar um pescador. God said- Está aqui. Vai te pescar. Yeah. Mesmo marido. The Pai, same aquele husband. marido. Mas that transforma meu marido. Transforma meu marido. Deus disse, você queria marido. Aqui. Tá. Aqui está. E Rabi está onde Rabi? Ouvi vozes dela só. Está aqui. Voltou solteira. She came back single. Assim já está a pregura. Está a orar mais. Marido, pai. Marido, pai. Pregura Jesus. Seek for Jesus. Amém. Assim está a pregura. Está a orar assim. Now Mas she's Juju, praying and fasting. envelope depois de envelope. Envelope after Marido, envelope. marido. Husband. Deixa marido. Procura Deus. Leave husband and seek for God. Quem que não tem marido entra no céu também. Amen. Those who are single, they go to heaven as well. Sim. Amen. Yes. What's better? O que é melhor? Not to enter heaven with a husband. Não entrar no céu sem marido. Or to, no, not to enter a husband with a, Yes, heaven. Papa. Yes, Papa. Heaven. Yes. Heaven. Not to enter husband. Aquele mesmo. Not to enter heaven Não entrar no céu with a husband. com marido. Or to enter solteira Ou entrar single, a correr. running. Amém. Esses maridos que vocês estão a chorar. These husbands you are crying for. Estamos aqui, maridos. We are here, husbands. Pergunta a nós. Ask us. Nós somos o que somos aqui. We are not what we are here. Okay? Pergunta a esses casados. vão Ask te- those vão who are vos married. dizer. They will tell you, ah. Merab, estou a mentir. Amém. Amen. Nós somos nós. Eu conheço os meus bros. I know, my bro. Hã? Priscila disse, papai conhece bem. São anjos na igreja. They are angels in church. Quem que arruma cadeiras é Benji. Who puts the, Quem the que chairs vale a is igreja é Benjamin. Benji. Who sweeps the church is Benji. Pergunta a Priscila em casa. Ask Priscilla at home. Se Priscila disse, Benji, estou a pedir água. If Priscilla says, Benji, can I have water? Sou seu trabalhador, eu. I'm your Vai worker. levar. Go and Vai take. levar. Go and take. Não, não estou a sentir No, bem. I'm not feeling well. Mana. Mana. Não tem o que? Sede. You are Vai not levar. thirsty. Amen. São anjos aqui. There are angels here. Rabi, procura a Deus. Está onde? Look for God. Ah, fugiu. Procura a Deus, filha, né? Look for God, my Não estou daughter. a brincar, estou a falar sério. I'm not playing, I'm serious. Procura a Deus. Look for God. Amém. When we were sin itself, Quando éramos o próprio pecado, without Christ, sem Cristo, in the middle no meio of sin, do pecado, in the middle no meio of the nature of sin, da natureza do pecado, where we did not know how to say God, onde não sabíamos como falar Deus, because you cannot talk to anyone you don't know. porque você não tem como falar com alguém que você não conhece. Prayer is talking to a God we know. Oração é falar com Deus que conhecemos. Amém? Prayer is communicating Oração é comunicar-se to a God com Deus that we know His existence que nós conhecemos da and we existência know His dele nature. e conhecemos a natureza dele. Amém? Hallelujah. Amém.
But we could not pray Mas não conseguíamos because orar we knew not him. porque não lhe conhecíamos. Amém. In the middle of a people whom we could look at and say, this one. No Yeah. meio de pessoas que olhávamos e falávamos esse. You know, in the world, if you change ladies, you are. No mundo, se você troca de mulheres, você é 10 o'clock. 11 o'clock. às 12 o'clock. 10, 11, 14. 14. 16, 2 horas. 2 hours. Cada 2 horas. Every 2 hours. And you could say, G? E vocês falavam, Gi, Você caixa males. esse é gajo. Você caixa males. Amém. Burro Mas, na sala dos burros, Yeah. mas pensam que é melhor. amém. Yeah. Aleluia. Amém. And E the Bible says, a Bíblia diz, when we were without strength, quando éramos fracos, you know, this is where the real nature of God is manifested. é aí onde que a real natureza de Deus é manifestada. You know, the Sabe? Bible speaks about agape. A Bíblia fala de agape. When we talk of agape, we are talking of a love Quando falamos de agape, estamos a falar which de has no amor. conditions. Amor incondicional. Huh? Amém. Which has not, Incondicional. which has no conditions. Amém. Today everything is conditions. Hoje tudo tem condições. Amém. Even in marriage, Mesmo no lar, money dinheiro equals love, equals respect. é igual ao respeito. Amém. Without it, Sem dinheiro, you lack respect. não terá respeito. You are called pai de xixi. Há de ser chamado pai de fulano. But with money, Mas quando tem dinheiro, my husband. é meu marido. Hallelujah. Amém. Conditions. Condições. But the Bible speaks about Mas a Bíblia agape. fala de agape. Agape is a kind of a love É um tipo de amor, which Que- is unconditional. um amor incondicional. Amém. A love Um amor which has no conditions. que não tem condições. Now the Bible says, for so God loved the world. A Bíblia diz, por Deus amou tanto o mundo. What kind of love? Que tipo de amor? After we had prayed, Depois de termos orado, after we had offered sacrifices, depois de oferecermos sacrifícios, after we had fasted, depois de jejuarmos, after we had done something to please Him. depois de fazermos algo que lhe agrada. No. The Bible says, when we were without A strength, Bíblia diz quando éramos fracos. huh? Amém. When we were without Quando strength, éramos when fracos, we knew not God, não conhecíamos Deus. when we did not love Him, Quando não lhe amávamos. because you cannot love what you don't see. Porque você não ama o que você não vê. It says, the righteous one, Diz que o justo, Jesus, Jesus, died for the ungodly. morreu para os ímpios. Amém. When we were without Christ, Quando não tínhamos Cristo. Amém. when we did not know how to say our Father, Quando não sabíamos como dizer Pai Nosso. Amém. we knew nothing. Não sabíamos nada. Christ, Cristo, God, Deus, because of the love of the Father, por causa do amor do Pai, died for you and me. morreu para você e a mim. Not because we were wise. Não porque éramos sábios. That's why I said in our groups, É por isso que eu disse nos nossos grupos, we had those whom we called wise. tínhamos aqueles que chamávamos dos sábios. So if it was about the wisdom of the world, Então se fosse pela sabedoria do mundo, our wise in the os group nossos sábios no were the grupo, ones who were supposed to be chosen. eles é que seriam escolhidos. Because knowing Christ Porque conhecer Cristo is not by choice, não é pela escolha, it's by grace. mas é pela graça. He chose us. Ele nos escolheu. I chose you Eu te escolhi when you were still blood quando ainda era in sangue your mother's womb. no ventre da sua Before mãe. you became Antes de você se tornar flesh, carne, I anointed you eu te ungi to be a minister to nations, para ser um ministro To às be a nações, prophet to para ser nations. profeta das nações, proclaim my name. para proclamar o meu nome. Amém. Not because we could pray, Não porque conseguíamos orar. Amém. not because we could pray, Não porque conseguíamos orar. Amém.
There is no one that can come to the knowledge of God Não há alguém que pode chegar ao conhecimento de Deus without God choosing him first. sem Deus primeiro lhe escolher. Amém? Did you hear that? Ouviu isso? There is no one that can accept Christ. Não há alguém que pode aceitar Cristo. That's why when we are here, we ask who wants to receive. É por isso que quando estamos aqui perguntamos quem quer receber. Yeah? To receive is something that has been given, Receber é algo que é dado, that has been offered. que foi oferecido. Amém? We don't say who wants to choose Christ, Não falamos quem quer escolher Cristo, because a choice is from you within. porque a escolha vem de ti no seu interior. But a receiving is from somebody Mas receber vem de who has alguém offered you something, que te ofereceu and you algo. say, yes, I want it, E or I você don't diz want sim, it. quero ou não quero. And this grace does not come to everyone. E essa graça não vem para todos. It comes to the chosen. Ela vem só para os escolhidos. You and me. Você e eu. Amém? When it comes to the things of God, Quando chega nas coisas de Deus, don't take it não for leva granted. como brincadeira. In our groups, we had the wise. Nos nossos grupos tínhamos os sábios, Those whom we know os que sabíamos had money. que tinham dinheiro. One thing I thank God for, Uma coisa que eu agradeço a Deus, I never battered Kuyo to have money. nunca bati cuio pessoa para ter dinheiro. I never caused anyone to lose gota de sangue Nunca causei alguém perder uma gota de sangue that para I eu, can ter, have money to drink. para eu ter dinheiro para beber. We were a people Éramos pessoas who could wait que esperavam for those para to aqueles come and buy for us, virem pagar para nós. or do our own bolada. Ou fazíamos nossas boladas. Bolada não começou agora. Bolada did not start now. We Amém. began it. Começamos lá há muito tempo. Nós começamos lá há Amém. muito tempo. Hallelujah. Amém. We were those people. Nós éramos essas pessoas. So there were people that we knew that when they come, everything is just Tinha pessoas que sabíamos quando eles chegar, tudo já está. the wise who could know how to get money. Os sábios que sabiam como conseguir dinheiro. But the grace Mas a graça did not locate them. não localizou eles. Amém. Hã? Amém. The grace did not locate A them. graça não lhes localizou. Just think about it. Pensa só nisso. You are on the gate of a company. Você está no portão de uma empresa There are hundreds of people. e tem centenas de pessoas. There is employment for one person. Tem emprego só para uma pessoa. And you are at the back E there, você está lá atrás, surrounded by many people. cercado de muitas pessoas. And everyone is there doing me. E todos estão aí, eu. And the manager comes and say, okay, E o gestor chega e diz, ok, you. você. And those who are ahead of you, who are taller than you, E os que são mais altos estão em frente de ti. they say, me. Vão dizer, eu. I say, no. Não. I say, me. Eu. No. Não. Me. Eu. And you, E você, looking at you, olhando para you si, know that I'm unable. você sabe que eu não sou You capaz. don't force yourself to ask me. Você nem se me. esforça a perguntar, eu. You just say, I'm here. Você só vai dizer, estou That aqui. people will just say, okay, foi procurar no Para a pessoa apanhou. dizer, they looked for you, they didn't find you. Foi procurar emprego, You went to look for a mas job, não apanhou. but you didn't find Só it. para enganar pessoas. Amém. Né? Para enganar pessoas. Amém. But inside of you, you Mas know I dentro de don't ti, have the qualities. você sabe que não tem as qualidades. I cannot fit. Não consigo encaixar. Looking at yourself and the people around Olhar you. para si e as pessoas ao seu redor. But in your quietness, Mas no seu silêncio, concentrating concentrado on your inability, na sua then incapacidade. he says, open. Daí do ele this. diz, abre espaço. Do this. Abre, And he says, afasta. you. E vai dizer, você, Come. vem. You have a job. Você tem emprego. That is what you call grace. Isso é que é chamado graça. That is what you call grace. Isso é o que chamamos de graça. Which locates you Que te in localiza the midst no meio of many de muitos who were able, que eram but capazes. because Mas porque grace did not pass a graça não passou on their way, no meio they deles. were not chosen. Não foram escolhidos. Even they were before Mesmo you. estando à sua Even they frente. were on your side. Mesmo estando do seu Even lado. they were taller Mesmo than you. sendo mais alto que Even você. they were holding certificates Mesmo eles asseguraram in their hands. certificados nas mãos. But you Mas você have nothing. não tinha nada. Short up, Baixinho. not worthy, Não digno. not dressed up. Não bem vestido. But Mas you are located você foi localizado. where you are being hidden. Quando você estava escondido. That is grace. Isso é graça. Amém. Thank you, Lord. That is what we call grace. Isso é o que chamamos de graça. Amém.
The Bible says he promotes the unqualified. A Bíblia diz que ele promove aquele que He não é raises the qualificado. Ele unqualified, levanta quem não é qualificado. the unworthy, Aquele que não é digno. those that are regarded by Os the que são world considerados pelo mundo as they enabled. como são He incapazes. raises them Ele os levanta that he can shame them. para envergonhar. Those that thought Aqueles que by pensavam human com ability habilidade they are humana, able. eles são capazes. Grace does not work A graça não with funciona ability of com man. habilidade humana. Human ability Habilidade is a humana limitation é limitação to a man. para o homem. Amém. Thank you, Lord. Amém. Thank you, Jesus. We were not called when I was alone, Não fomos chamados quando estava sozinho, in the middle of nowhere, No meio do nada. where I am alone, Onde que estou sozinho? and say, okay, you come here. E ele dizer, você vem para aqui. We had people who were around us, Tinha pessoas em nossa volta. people who could, even in their drunkenness, Pessoas que mesmo estando grosso, they could quote the Bible, eles conseguiam pegar a they could Bíblia. sing. Conseguiam We cantar. had people who could speak English. Tinha pessoas que falavam inglês. People wonder here, Apostle speaks English. Where's Pessoas, his healing? pessoas questionam, o apóstolo fala inglês, onde aprendeu? Escola da Zona. The school I there in our didn't go to a area. good school. Eu não fui numa boa escola. When grace located me, Mas onde a graça me it localizou, gave me the eloquence of words. ela me deu a sabedoria das That when I palavras. open my Para mouth quando eu abrir a minha to boca, speak the word para of falar God, a palavra de even Deus, the educated, mesmo os que estudaram, they sit down and eles listen. sentam e escutam. Why? Por quê? Because when it's of grace, Porque quando é graça, grace polishes it. a graça vai polir. Amém. Yeah. Amém. Thank you, Lord. Amém. When we were in the world, Quando estávamos no mundo, without strength, without knowledge, sem força, sem conhecimento, without knowing prayer, sem saber oração, not talking of giving, não falar de dar, not talking of fasting, não falar de jejuar. those are revelation of things of prayer, Essas são coisas revelacionais da oração of Christ. ou de Cristo. But we didn't just know Christ. Nós não conhecíamos Cristo. Amém. He died for us. Ele morreu por nós. Amém. Thank you, Jesus. He died for us. Ele morreu por nós. Amém. Because you're righteous. Porque era justo? No righteous. No righteous. Sem justiça. Because there was a command of the Father, Porque tinha mandato do Pai, which was love. que era amor. Amém. Huh? Amém. There was love. Tinha amor. God looked at us. Deus olhou para He nós. looked at me. Olhou para mim And he saw a drunkard. e viu bêbado. But in him, Mas nele there was potential. tinha potencial. Each and every person Cada pessoa has tem potential. potencial. God chooses us Deus nos to escolhe fulfill the potential para cumprir o that potencial is in us. que está em nós. There was potential Havia potencial in you em ti to love God. para amar There Deus. was potential Havia potencial in you em ti to worship para God. adorar a Deus. But God Mas Deus looked at us olhou para nós and he saw e viu that this man que esse homem is worthy é digno for the kingdom. para o reino. Do you tell me Você me diz that Saul que Saul was the only man era o único homem. killing the church? Saulo era o único homem One matando a man igreja. cannot destroy the church. O homem não tem como destruir a But igreja. Saul Mas Saulo had people tinha pessoas walking with him, que andavam com ele, financing financiando his motive, o motivo dele, Amém. but they had no potential. mas não tinha potencial. Amém. Don't be influenced by people of the world. Não seja influenciado pelas pessoas do mundo. There are people who are born not to be. Tem pessoas que foram nascidas para não ser. Amém. Amém. There are people who are born not to be married. Tem pessoas nascidas para não casar. And you see a woman E você vê uma mulher who has the potential of becoming a good que tem mother o potencial de ser uma boa mãe, being influenced by a maranza. sendo influenciada por uma maranza. She doesn't have the potential of being a housewife. Maranza não tem potencial de ser uma esposa de casa. But you are meant to be a Mas housewife. você foi feita para ser uma esposa. Don't be Não seja influenced. influenciada. In you there is something. Em ti tem algo. That's why God put you in that É marriage. por isso que Deus te colocou naquele Don't casamento. regard yourself as Não se useless. considere como inútil. In that marriage, Naquele casamento. you are important. Você é importante. You have value. Você é You have a valorizado. purpose Você tem um to propósito be a good wife para ser boa and a esposa good mother. e boa mãe. Thank you, Jesus. Amém. Saul was not the man, the only man destroying the church. Saulo não era o único homem a destruir a igreja. Amém.
That's why when Saul is talking about himself, É por isso que quando Saulo está a falar dele, he runs short of way to explain how ele he fica sem feels palavras about de como Christ. explicar sobre Cristo. About the same Christ he wanted to destroy. Sobre o mesmo Cristo que ele queria destruir. He says he died only for me. Ele diz que ele morreu só para He mim. personalizes Christ Ele personaliza to Cristo be his personal savior. para ser o salvador Not for pessoal. the entire world. Não para todo mundo. Not as a person who is golosisi. Não como alguém que é But he's goloso. looking at his nature. Mas ele olha para a The kind natureza of a dele. person who he O tipo de was. pessoa que ele era. Being chosen Sendo escolhido to become para se tornar the greatest preacher, um dos maiores pregadores. greatest writer O maior escritor Amém. of a Jesus he never walked with. do Jesus que ele nem andou com ele. Yeah. Amém. Thank you, Lord. Amém. Thank you, Jesus. Christ looked at him and he said, this man has potential in my kingdom. Cristo olhou para ele e disse: esse homem tem potencial para o meu reino. Then you see somebody coming to destroy your potential in church. Daí você vê alguém a vir destruir o seu potencial na igreja. Somebody coming to influence your mind with the things that are not. Alguém vir influenciar a sua mente com as coisas que não são verdadeiras. With the propaganda of the devil. Como a propaganda do diabo. Do you know what is propaganda? Sabe o que é propaganda? Lies which Mentiras. are spread as true. Mentiras que são espalhadas como se fosse verdade. To attack the truth that exists. Para atacar a verdade que existe. Amém. Where a man of God is preaching Jesus, Onde como Deus está a pregar sobre Jesus. they begin to create things and what and send it on internet. Começam a inventar coisas, o que And enviam na begin to internet. lie that this man is like this. E começam a mentir que esse homem é assim, That's esse homem é isso. propaganda. Aquela propaganda. What they are attacking is the true image of that O person. que estão a atacar é a verdadeira imagem daquela And pessoa. propaganda has power always E a propaganda enganosa sempre tem for a poder. short time. Por um curto tempo. Amém. Then God has chosen you. E Deus te escolheu. He has made you to be a minister of the word. Ele fez você ser o ministro da palavra. That when you stand and sweep the church, Para quando você para e vare na igreja, people who enter into the service will as be pessoas blessed. que entrarem no culto serão abençoados. When you stand to collect Quando offerings, você para coletar ofertas, there are people that I say to Prophet Mama, don't repeat that person. tem pessoas que eu falo para o profeta, não pode repetir aquela pessoa. Because when they stand to collect offerings, they fall down. Porque quando para coletar ofertas, cai aqui. Not because they are sinners, Não porque são but pecadores, they don't have the grace. mas não tem a graça. Everything is by grace. Tudo é pela graça. But there are others when they stand, Mas outros quando param, just to say we want to give. só para dizer queremos dar, Everyone give better. todos dão melhor. People will give. Pessoas vão dar. Why? Por Because of quê? the grace. Por causa da graça. And God called E you Deus te chamou to have grace para ter graça. that you can organize people, Para você organizar pessoas. encourage people, Encorajar as pessoas. to give. Para dar. Then you listen Daí você to the escuta propaganda a propaganda of the devil do diabo who is que against está contra your o ministry. seu ministério. Amém. Amém. God has to help the church, Deus deve ajudar a igreja. that the church has to understand Para que a igreja entenda between a friend entre amigo and an enemy, e inimigo. between a brother Entre irmão and the devil. e diabo. Because even devils are coming in the form of brothers. Porque mesmo o diabo está vindo na forma de irmão. Amém. Devils are coming in the form of brothers Diabo está vindo em forma de irmão. on an assignment No mandato to destroy the ability para destruir a that habilidade God has put in every man. que Deus colocou em cada pessoa. That when you stand and sing Para here, você parar e cantar the aqui, heaven will come down os céus vão descer. and the devil will spread propaganda. E o diabo vai espalhar propaganda Things enganosa, that doesn't exist. pensando que não existe. What he wants O que ele quer is you to fall é down. você cair. Amém. Yeah. Amém. Amém. Don't listen to everyone. Não dá ouvido a todos. Amém. I repeat, Repito, don't listen to não everyone. dê ouvidos a todos. Third time, Terceira vez, don't listen to everyone. não dê ouvidos a todos. How many times did I tell Quantas you? vezes falei? 3 times. Amém. Amém. Mfiti, Amém.
Because there is ability Porque tem habilidade that was in Saul. que estava em Saulo. That even when Saul was destroying the E church, mesmo Saulo destruindo a but igreja, God saw that this man I can use it for the benefit of the kingdom. Deus viu que esse homem posso usar para o benefício do reino. He said, let me close his eyes Disse, deixa eu fechar os olhos for me dele, to show him that I am seeing you. para eu lhe mostrar que eu estou te ver. And he closed his E eyes. Deus fechou os And olhos he dele. assigned a man to pray for him. Ele enviou um homem para orar por ele. Amém. Not Jesus. Não Jesus. Amém. And his eyes were open. E os olhos foram abertos. And Jesus spoke to him. E Jesus falou com ele. Why, with all the potential you have, Por que com todo o potencial que tens, are you destroying my church? está a destruir a minha igreja? Why are you fighting against Por que me? está a lutar contra mim? Amém. When he rose up after resurrection, the Quando ele third levantou day, depois de 3 dias, when he was seeing, quando já estava a ver, the Bible says, and he went to meet the disciples a Bíblia diz, ele foi ao encontro dos discípulos, who were afraid of him. que tinham medo dele. Because even Peter, even John, Porque even mesmo James, Pedro, mesmo João, they mesmo heard Tiago, about him. ouviram sobre ele, But he presented himself to them. mas o Saulo apresentou-se para When they eles. did not receive him, Quando não lhe receberam, he left the Jews. ele deixou os He went judeus. to us, Ele foi para who nós, had no plan of God, que não tínhamos planos who de were not Deus, in the plan que of não God. estávamos no plano And de he Deus. says, okay, be sent to the Jews. Ele só que seja And I enviado para will os go. judeus. And I will go E eu irei to them that doesn't know Christ. para aqueles que não conhecem Cristo. And he began to preach the gospel Ele começou a pregar o evangelho of acceptance. de aceitar. We are also loved by Christ. Nós também somos amados por Cristo. And he began E ele começou to go a ir and reconcile with the cities e reconciliar com as cidades he has been persecuting. que ele estava a perseguir. He began to preach Ele começou a pregar a new evangel, novo evangelho, Jesus Christ. Jesus Cristo. And people wondered, E as pessoas admiraram. isn't this Não é esse the man who was destroying the o homem que church? estava a destruir a The igreja? man who was walking with O letters homem que andava com cartas of destroying the de church? destruir as How igrejas? is he preaching Como que ele está a the pregar gospel o evangelho that he was destroying? que ele estava a He destruir? says, Jesus died for Ele me. disse, Jesus morreu por mim. Amém. Me, great sinner. É o grande pecador. You know, Paul was a kind of a person Sabe, Paulo era um that tipo de when he pessoa. looks back, Quando ele olhava para trás, he could accuse himself. ele se acusava. That's why he wrote up. É por isso ele There is no escreveu. condemnation Não há for condenação them that are in para Christ aqueles que Jesus. estão em Cristo My Jesus. pastor Meu passado of destroying the de church destruir a igreja will not condemn não me. vai me condenar. I am a new Eu sou creation. uma nova I criação. have repented. Eu me arrependi. I am preaching Eu estou a Jesus. pregar Jesus. Amém. Thank you, Lord. Because he knows the kind of a person he was. Porque ele sabe o tipo de pessoa que ele era. How destructive he was. Quão destrutivo ele era. But grace Mas a graça found him. lhe localizou. Amém. Grace found him. A graça lhe localizou. There are people Tem pessoas that are in our midst que estão no nosso meio, who are able que são capazes to do the work of de God. fazer a obra de Deus. But the one that destroys that ability in a Mas man aquele que destrói a habilidade na pessoa is a man. é pessoa também. Amém. The devil does not use anything else. O diabo não usa uma outra coisa. He uses words. Ele usa palavras. Amém. I thought about it. Eu ensinei sobre isso. Jesus coming from 40 days and 40 nights. Jesus já saiu de 40 dias e 40 noites. Fire himself. Ele com fogo, That even demons could manifest. que mesmo demônios If manifestavam. demons could manifest Se demônios manifestavam without fasting, sem jejuar, what about fasting? que tal então depois do jejum? Amém. He was approached Ele foi aproximado by the devil in a human form. pelo diabo na forma humana. They get up to the top of the mountain. Sobe em cima da montanha. Subiram junto, They went together. being tempted by words. Sendo tentado com palavras. Your ability is tested by words. A sua habilidade é tentada com palavras. Your grace A sua graça to be what you are supposed to be in this kingdom para ser o que você deve ser nesse reino is tested by words. é tentada com palavras. That you allow Que você permite people pessoas to speak to you. falar contigo. Amém. Hallelujah. Amém. There are times that we have to say, no, Há tempos que temos que falar não. I see God Eu vejo Deus than men. do que homem. Amém. Amém. Because there is an ability in you. Porque tem habilidade em ti. There is an ability in you as a father. Tem habilidade em ti como pai.
But this issue Mas esse assunto, of pequena coisa. this small thing, My mother, minha mãe, minha mãe, Iwe, você, you already have children. você já tem filhos. You are about to have grandchildren. Você está quase a ter netos. But everything, minha mãe, Mas tudo, maimada, maimada. and you get there tua mãe, E você chega lá, sua mãe, que divorciou com tua mãe há muito tempo. who divorced with your father a long time. Vai te falar, não pode, não pode, não pode. Your mother will tell you, Não don't, pode, não don't, pode. don't. And your wife is just telling you, my husband, we have to do this. A sua esposa só estava te dizer, meu marido, vamos fazer isso. If only a foolish husband E só um marido tolo does not listen to the counsel of an Eva. é que não escuta o conselho da Eva. Eva was given as a helper. Eva foi dada como uma ajudadora. And a foolish Eva E uma Eva tola that destroys the one she is sent to help. que destrói aquele que ela foi enviado para ajudar. Amém. A good wife is supposed to be a helper. Boa esposa deve ser ajudadora. And a good husband is supposed to listen E to the bom Eva. marido deve escutar a Eva. Because God giving you a helper, Porque Deus te dá uma He knows ajudadora. that there is somewhere you will be unable alone. Ele sabe que tem algum lugar onde você não vai ser capaz sozinho. 5 plus 5 is 10. 5 mais 5 é 10. 10 senses. 10 sentidos. Amém. Mas tudo, minha mãe. But everything, my mother. A minha mãe. My mother. You finish your work. Acaba, sai de serviço. Tu vai em casa da minha mãe. I'm going to see my mom. E tua esposa está te esperando. em Você, casa. your wife is waiting for you. Vou passar em casa da minha mãe. I'll pass through my mom's house. Your wife wants to mimar you. Sua esposa quer te mimar. Já comi em casa da minha mãe. I ate at my mom's. Cresce, pá. Grow. There is potential in you of becoming a good husband. Tem potencial em ti de se tornar um bom marido. We are giving these people to love them. Fomos dados essas pessoas para amar elas. Give them heaven on earth. Dá a elas o céu na terra. It's not about money. Não é sobre dinheiro. It's about love. É sobre amor. Love covers poverty. Amor cobre pobreza. Love covers everything. O amor cobre tudo. Amém. Will you be happy if you are given a fridge full of everything Você vai estar feliz de ser dado geleira cheio de tudo. and your husband is 2 weeks away from home? E seu marido 2 semanas fora de casa. Or to give you love every day saying good morning, baby. Pode Good dar afternoon, amor todos baby. os dias, falar bom dia, amor, boa tarde, 2 amor. seconds. 2 segundos. Apostle unakwenda comigo. Está onde success? Esqueci. Está onde success? Você tem pergunta para responder. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. We have the ability of becoming good husbands. Temos a habilidade de se tornar um bom marido. But words we hear, Mas palavras que ouvimos they destroy our ability. destroem a nossa habilidade. We have the ability to be the true sons that God loves. Temos a habilidade de ser os verdadeiros filhos que Deus ama. But the words we hear, Mas as palavras que ouvimos, and mostly the words comes from a source e principalmente as palavras vêm da fonte we don't expect. que nem esperamos. The people you trust As too pessoas que much você mais confia are the ones that destroy you. são elas que te destroem. Amém. The people you choose to trust a lot As pessoas que você escolhe confiar mais are the people são as pessoas that destroys you. que te destroem. Hallelujah. Amém. Amen. Amém. God, Deus, Jesus, Jesus, found the ability
acharam a habilidade that was in Saul. que estava no Saulo. And says, if we kill this one, because God could kill him, Porque Deus podia só lhe matar, or he could not open his eyes. ou não ia abrir mais os olhos dele. Amém? But God said, Mas Deus disse, this one, este, the way he talk, da forma que ele fala, he will talk in church. ele vai falar mesmo na igreja. From church to the world. Da bringing igreja people. para o mundo. Now there are people who used to talk Tem pessoas que falavam in the world, no mundo and they came e vieram and they talk e falam too much in the church. muito na igreja. Amém? They used to talk Falavam muito. too much where? Aonde? No mundo. Because all of us, before we knew Christ, we had no strength. Porque todos nós, antes de conhecermos Cristo, não tínhamos força. We were weaker to something. Éramos fracos em alguma coisa. I tell you about my drinking. Eu vos falo de eu beber nos tempos. Você não fazia aquilo. Aquilo você não fazia? Não fazia aquilo, você. Amém. Assim teu coração está a dizer, apóstolo. Now your heart is saying, apóstolo. Apóstolo. Calma, apóstolo. Amém. Não fazia aquilo, você? You didn't used to do that? Hã? Amém. Não fazia aquilo? You didn't used to do that? Because you had no strength. Porque você não tinha força. Because strength is in Christ. Porque a força está em Cristo. But before we entered into Christ, Mas then antes de entrarmos em Cristo, sin had dominion over o man. pecado tinha domínio sobre o ser humano. What makes us to have power over sin? O que nos faz ter is poder Christ. sobre o pecado é a graça. Christ, Cristo. Amém. the knowledge of Christ, O conhecimento de Cristo and His Spirit in us. e o Espírito dele em nós. But before we were Mas weaker. éramos fracos. We were weaker. Éramos fracos. We were weaker. Éramos fracos. There are files here which cannot be opened. Tem ficheiros aqui que não pode se abrir aqui. Which you say, this one I'll die with it. Que você diz, esse eu vou morrer com ele. I'll die with it. Vou morrer com ele. Even when you are dying, Mesmo você já a morrer. and you are told, fala para E é viver. falado, tell us Para viver. for you to live. Vou morrer. I will die. Vou morrer. I will die. Vou morrer. I will die. Esse aqui não vou falar. This I will not speak. Tem. You have. Amém. Tem. Prefiro morrer mesmo. Morrer mesmo. Prefer to die. Guardar no coração. Keeping that thing in your heart. Why? Por quê? Don't accuse yourself. Não se acusa. Some they took out pregnancies Outros tiraram grávidas because they wanted to enjoy the world. porque queriam desfrutar o mundo. I told you about our neighbor in Zimbabwe, Vos contei sobre o nosso vizinho em Zimbábue, Curandeiro. a witch doctor. When we grew up, Quando nós crescemos, we could see her barriga assim, víamos barriga assim, 1 month, 2 months. mês, 2 meses. Fica doente 2 dias. She'll become sick 2 days. Já está bem. She's now fine. Já voltou ao normal. She's normal. After some time, Depois de algum tempo, you begin to see, you know your people. você conhece os seus vizinhos. You begin to see, Você começa a ver. é o meu vizinho mesmo. She was a Vizinho. neighbor, a close neighbor. And what she used to do. E o que ela fazia? Tirava. Why? Because she Por quê? wanted the world. Ela queria o mundo. To some, children are blessings according to the word of God. Para alguns, de acordo com a palavra de Deus, criança é uma Children bênção. are a blessing from Criança é God. bênção. But to others, Mas para outros, they are a limitation. é limitação. Because with a child, Porque com criança, you cannot go to beer drink. você não tem como ir na baraca beber. Bebê vai dizer, Beber, você... so you cannot go out. Então você não tem como sair. You cannot go to curtir. Não tem como ir curtir. Huh? Amém. And E não vai ter namorados. you will not have boyfriends. Vocês vão dizer, está a cheirar leite. As they'll say you are smelling milk. Nada. No. Não quero. Não quero. So, Então, because of that fear, por causa desse medo, she always, ela sempre tirava. but she forgot that it will come a time when she will be married. Ela esqueceu que vai chegar um tempo que ela estará casada. In life, there is time for everything. Na vida há tempo para tudo.
Amém. There's tempo de divertir, Tem tempo Chile, enjoying life. desfrutar a vida. But there is a time you feel, Mas tem tempo que você sente, agora não, I have to settle down. tenho que sossegar. Wanting or not wanting. Querer ou não querer. And the time came, Quando chegou o tempo, she wanted children. queria a criança. First marriage, Primeiro casamento, criança não veio. the child didn't come. Até namorou com meu irmão. Okay. Éramos vizinhos. We were Casas neighbors. de Zimbábue é assim, casa. The houses in Zimbabwe, they are And very close. the division here A divisão assim. é arame. Okay. É arame. Amém. Então basta acordar fora assim. So when you just woke up in the morning, Minha namorada está aí. there is my girlfriend. Queria bebê, não saiu. She wanted a child but didn't come. E nós todos sabíamos que está namorando com meu irmão. And all of us, we knew that she was dating my brother. Não veio. A child didn't come. Second marriage. Segundo casamento, didn't come. Três marriage. Third, Não não veio. veio. And she became a curandeiro. E ela ficou curandeira. And she couldn't even treat herself. E nem conseguiu se tratar. To the point of Ao ponto de treated somebody tratar alguém and arrancou e criança arrancou criança daquela in the pessoa. district No distrito. and brought the child to the city. E trouxe a criança na cidade. And from nowhere, E do nada, people heard that she has a baby. pessoas ouviram que ela já tem bebê. Já é grande. Já cresceu. Huh? Until today, she's called by the name of that girl. Até hoje é chamado com o nome daquela menina. Mas arrancou. But she took by force. So there is a time in life Então há tempo na vida that everything you have to stop it que tudo você tem que parar and concentrate with life. e concentrar-se com a vida. And some of you did it. E alguns de vós fizeram, For your own reason, one reason or another, para a sua razão, uma ou outra. you took it out. Você tirou. And you know, Apostle está a falar de E mim. você Sim. sabe, apóstolo, is talking about me, yes. I'm not accusing you. Não estou te acusar. The Bible says you are without strength. A Bíblia diz, você não tinha força. Don't accuse yourself. Não se acuse. Don't do it again. Não faça de novo. That's why Jesus says, don't do it É por again. isso que Jesus disse, não faça de novo. Amém. You used to change man. You used to do this. You used Você to do trocava that. de homens, fazia isso, fazia aquilo. Okay, we give you the Sim, benefit of sim. the doubt. Te damos o benefício da dúvida. You didn't know Christ. Você não conhecia o Cristo. But can you come out of marriage to go again? Pode sair do lar e ir fazer mais. Jesus said, don't do it again. Jesus disse, não faça mais. When we were without strength, Quando éramos fracos, Christ Cristo died morreu for us. por nós. We have 12 minutes. It says, Christ died for the ungodly. Diz que Cristo morreu para os ímpios. So he did not die for the righteous. Então, Ele não morreu para os justos. Huh? Amém? So don't accuse you for the sins of Não the se acuse past. pelos pecados do passado. You were ungodly. Você era o ímpio. For scarcely for a righteous man will one day die. Porque dificilmente haverá quem mora por um justo. Yet peradventure, for a good man, some even would dare to die. Pois poderá ser que pelo um bom homem alguém ouse morrer. Pode, Pode. Amém? maybe, Talvez for a good man, por um bom homem. that maybe one can die. Que talvez alguém poderá morrer. But, Mas, verse 8, versículo 8. God commanded his love towards us. Deus comanda o seu amor para conosco. Alguém diga obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. But God commanded his love towards us. Mas Deus comanda o seu amor para conosco. In that, Em que, while we were yet sinners, quando éramos ainda pecadores, not children of God, não filhos de Deus, not people who knew about God, não pessoas que conheciam not Deus, people who were saved by a certain kind of grace, não pessoas que foram salvas por um certo tipo de graça or a certain kind of knowledge. ou um certo tipo de But the conhecimento. Bible says we were sinners.
A Bíblia diz que éramos pecadores. You know, sinners Sabe, are the pecadores people who are living in sin, são pessoas que vivem no pecado, who can never be separated from their lifestyle. que nunca conseguem se separar do seu estilo de vida. You could not separate sin from Sodom and Gomorrah Você não conseguia separar o pecado de Sodoma e Gomorra, because sin had become their nature. porque o pecado tornou-se natureza That deles. even they wanted to sleep with God. Mesmo eles até queriam dormir com Deus. It was in their bloodstream. Estava no sistema was deles in sanguíneo. them. Estava neles. They were sin Era um themselves. pecado There próprio. was nothing God could do than to destroy Não them. tinha nada que Deus pudesse fazer a não ser But He did destruir. not destroy us. Mas não nos destruiu. We without Christ, Nós sem Cristo. we without knowledge, Nós sem conhecimento. we without nothing, Nós sem nada. sinners, Pecadores. not knowing to pray, Não saber orar. not knowing to give, Não saber dar. not knowing to fast, Não saber jejuar. not even knowing how to love. Nem sequer saber como amar. The love of the world is not love. O amor do mundo não é amor. The world loves where it benefits O you. mundo ama somente onde vai se The beneficiar. love of your company is not true love. O amor da sua empresa não é amor They verdadeiro. love you because they want your Eles service. te amam porque querem o seu serviço. The day they don't want your O service, dia que não precisarem do seu serviço, even the car they put fuel for you, mesmo o carro que eles põem combustível para they ti, will take it. eles vão levar. Even the keys of the gate, Mesmo as chaves do portão, even the keys of the toilet, mesmo as chaves da casa de banho, they will take it eles vão levar. because they no longer love you. Porque já não te amam. So there is nothing in the world, Então não há nada no in mundo, this world, nesse mundo, which offers genuine love. que ofereça amor Many verdadeiro. marriages, Muitos lares they die morrem when Quando? there is no longer money, quando já não há dinheiro, when there is no longer resources. quando já não há recursos. That's why you see, É por isso que você vê, doesn't matter não importa how a man is ugly. como o homem é feio. They are ugly men. Tem homens feios. They are the ugly men. Existem homens feios. Doesn't matter they are disabled. Não importa, eles são deficientes. There are people we see on the internet. Tem pessoas que vemos na internet, No hands, no legs. sem braços, sem pernas, They are like this. pequenino assim. But you see them Mas você vê eles taking the best of woman. a levar a melhor mulher. Why? Por quê? Esse homem tem pasta de dinheiro. This man has a bag of money. If he had no Se money, ele não tivesse dinheiro, no one could ever love him. ninguém ia sequer lhe amar. So there is no love in this world. Então não há amor nesse mundo. Love is based on what do you give me. Amor é baseado no que você vai me dar. Ah, minha mulher não me respeita. Ah, my wife, she doesn't respect me. Não há Nada. dinheiro. Não há Money, dinheiro. there's no money. Não há dinheiro. There's no money. If you have money, Se você tiver dinheiro, even água to escovar dentes, mesmo água de escovar dentes, you'll be given hot. vai ser dada água quente. You'll be asked in the morning. Será perguntado de manhã. Quer escovar com frio, Do you want to brush with morno warm ou water quente? or hot? Ou quente. Or hot? And the choice is yours. A escolha é sua. Hoje, Today, yeah, gelado. cold water. And you'll be given E gelado. você será dado água gelada. Amém. There is no love today. Hoje em dia não há amor. If you see who loves you, Se ver aquele que te ama, hold them, segura ele, protect them, protege ele, love them. ama ele. It is hard É difícil to find true love. encontrar amor verdadeiro. Even malucos. Mesmo malucos. There are people who have money. There is Tem pessoas que têm dinheiro. one who is called Skomota. Tem um chamado escomota. You know Skomota? That one South Africa. Aquele da África do Sul. You don't know Skomota? He dances on a piano. Ele dança piano. His job is just to dance. O trabalho dele é só. And he's making money. Está a fazer dinheiro, But he's maluco. mas é maluco. But his maluquice is giving him money. Maluquice dele está a lhe dar dinheiro. Maranzas. Maranzas They are going for him. estão atrás dele. I'm not. Quem não conhece Skomota? You know him? He's mad. He's really mad. É maluco mesmo. I'm not talking something that is wrong. Não estou falando de algo errado, não. He is mad. Ele é maluco. He has his dance, Skomota dance. Ele tem dança dele, dança escomota. And he's making money with that. Está a fazer dinheiro You com know the isso. craziness of internet. Sabe, vocês conhecem a loucura da internet? But beautiful women, Mas mulheres bonitas, when he eats, quando ele come, all his face toda a cara dele is food. fica cheia de But comida. you see Maranzas. Mas você vê maranzas.
I'm talking reality. Estou a falar a verdade. I'm on the altar, I don't lie. Estou no altar, não posso mentir. Amém. Why? Because of money. Por causa de dinheiro. Amém. If he had no money, Se ele não tivesse dinheiro, if he could approach a woman, se ele aproximasse uma mulher, they could ask, não é azar iam esse? falar isso, não é azar esse? Eu mesmo. Me. Esse é azar esse. This is bad luck. There is no true love. Não há amor verdadeiro. There is no true love that can pass the love of Christ. Não há amor verdadeiro que possa passar o amor de Cristo. There are some who loves people genuinely. Há alguns que amam as pessoas. There are some that loves their husbands, their wives genuinely. Há alguns que amam os seus parceiros normalmente If you original. have one that loves you Se with você that tem aquele que te ama unconditional love, com um amor incondicional, please hold those por people. favor, segure essa pessoa. Those are kind of a people who Esses are são um tipo de hard pessoas que são difíceis to find today. de encontrar hoje em That dia. even when you don't have, Que mesmo quando você não tem, they don't leave you, eles não te deixam, but they encourage you. mas te encorajam. They'll tell you one day it Te will. falam, um dia vai dar The certo. God we worship, O Deus will que give us, adoramos vai nos will dar. bless us. Ele vai nos abençoar. Even if we don't have, Mesmo se não temos, all we need tudo que is precisamos the love of é o Christ. amor de Cristo. Let's go, my husband. Vamos, meu marido. We will make it. Vamos conseguir. Let's go, my husband. Vamos, meu marido. Let's go and sell together. Vamos vender Let's juntos. go and let's walk together. Vamos andar juntos. Even without clothes, Mesmo sem you are roupas. still my husband. I Ainda é love meu you. marido, eu te amo. Hold them. Segura eles. The foolishness of men, A tolice do homem we forget them. vai se esquecer dela. It's hard to find É genuine love. difícil encontrar um amor Like this verdadeiro love here. como esse amor. Christ loved us when we were nothing. Cristo nos amou quando éramos nada. We didn't have clothes to present Não tínhamos ourselves. roupa para nos apresentarmos. We didn't drive beautiful cars. Não conduzíamos carros Even bonitos. shoes in our legs. Nem sapato nos nossos pés. You know, there are people that when it rains a little bit, Sabe, tem pessoas que quando chove pouco, they smell beer. cheiram bebida. Basta pouco chuva só. Small rain, Deixa eu te akuchena. cheiram chacuchena. We were those people. Éramos essas pessoas. But when we were like that, Mas quando éramos assim, the Bible says, a Bíblia diz, you found me. me encontrou. I was on the road, Eu estava na rua, beaten, bleeding, a sangrar, batido, rejected. rejeitado. You washed me Me lavou and you gave me life and you said, go. e me deu vida e disse, vai. That's what Christ did. É assim como Cristo fez. Stand up. Vamos nos colocar em pé. When we were without Quando éramos sem power, força, when you had no power quando você não tinha força over sin, sobre o pecado, when sin dominated above you, quando o pecado dominava acima de ti, Christ Cristo loved you. te amou. Don't Não pode take for granted levar como brincadeira the love of Christ. o amor de Cristo. Now that He has chosen you Agora que Ele te escolheu to be His, para ser dele, let me tell you, deixa eu te dizer, the world o mundo and its fullness e tudo que está nele will finish. vai acabar. But Christ Mas Cristo and His love e o amor dele will never, nunca, will never. nunca vai. Everything, Tudo, everything, tudo, everything. tudo. This is not the first car I'm driving. Esse não é o primeiro carro que estou a conduzir. I've driven as many cars. Já conduzi vários carros. Where are they? Onde é que estão? They are gone. Já se foram. This one will go. Esse há de ir. And others to come will E go. outros por vir há de ir. Amém. So the things that the devil lies Então as coisas que o diabo mente to people, para pessoas, that when they get to a certain level, que quando chegam a um certo nível, they think that they've gotten the world. pensam que já ganharam todo mundo. The world is in the hands of God. O mundo está nas mãos de Deus. We can never have the world. Nunca teremos o mundo. We can never Nunca have the world. teremos o mundo. Amém. So, Então, please por favor, love him. ama Ele. He loved you. Ele te amou. Raise your hands. Levante as suas mãos. Thank you, Lord Jesus, Obrigado, Senhor Jesus, for the entrance of your word, porque a entrada da sua palavra, which quickens, que acelera, which resurrects o que ressuscita our mortal bodies. os nossos corpos mortais. Thank you for Obrigado your every word pela sua cada palavra that you speak unto us, your people. que falas para nós, seu povo. We thank you Te agradecemos. in the name of Em Jesus. nome de Jesus. We are grateful Somos gratos for the knowledge of Christ pelo conhecimento de Cristo that you gave us. que nos deste. Paul said Paulo disse in all his writings
Em toda a Escritura, My prayer a minha oração is for Israel é para que Israel should know God. conheça Deus. Lord Jesus, Senhor Jesus, he was talking of a people Ele estava a falar de pessoas who God openly said they are his people, que Deus diz são meu povo, but mas they did not know the God that loved them. eles não conheciam o Deus que lhes ama. But the Bible says, unto them that received him, Mas a Bíblia diz para aqueles que lhe receberam, gave he them power to become sons of God. lhes deu o poder de serem filhos de Deus. We pray for your ability, Oramos para a sua habilidade, that we may know, que possamos conhecer, que possamos conhecer what is it to be sons, o que é ser filhos, what is it to be children. o que é ser filhos. Thank you Obrigado for your true spirit pelo seu Espírito verdadeiro and your true love. e o seu verdadeiro amor. In the name Em nome of our Lord Jesus do nosso Christ. Senhor Jesus Cristo. Let us all say amen. Digamos todos amém.